Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e eu decidi voltar, com as atividades no canal, falando sobre anime, principalmente sobre os finais das obras, e eu já fiz um macetando o final de Jujutsu, que aquilo ali foi uma porcaria, mas hoje eu vim falar um pouco sobre o final de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, se ele realmente é ruim, né? Por que que ele seria ruim aí no caso, e dar minha opinião sobre, beleza? Então antes gostaria de pedir, caso você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito. E também deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nada e ficar ligado em tudo que vai sair aqui, beleza? Então, vamos para o vídeo. Primeiramente, já vou responder a pergunta da Thumb que eu não enrolo. O final de Kimetsu no Yaiba é ruim? Não, pra mim pelo contrário, né? Pra mim, o que Jujutsu conseguiu ser ruim, Kimetsu no Yaiba foi bom. Ele é um final perfeito? Não, longe disso. Ele tem defeitos e muitos defeitos. Mas comparado à quantidade de finais horríveis de shounens que nós temos hoje, Demon Slayer é um bom final. E acho que não só isso, eu acho que ele é um excelente final como obra em geral, né? Se você pegar ali o todo de Demon Slayer, é claro, existem pontas soltas, existem pontos em que o autor tentou rushar a obra, mas no geral uma obra muito bem fechada, né? Ah, faltou desenvolvimento do Gyoko, da Lua Superior 5, do Rantengo, de algum dos Hashiras. Dos Hashiras eu já não concordo. Do Muzan, beleza? Do Muzan eu concordo. Agora, de resto, né? E tanto o Superior 5 quanto do 4, apesar de eu gostar deles, são personagens até que irrelevantes. Não deveriam ser, mas são. O resto é tudo muito fechado. Eu não sei por que o pessoal reclama tanto do final. E aí eu vou comentar por partes aqui o que o povo reclama, né? E por que eu acho que é um final muito bem fechado. Eu acho que, a priori, vale ressaltar aqui que tudo que é desenvolvido, tudo que é trazido à tona em Demon Slayer tem o seu início, meio, desenvolvimento, no caso, né? E fim. Ela é uma obra extremamente bem fechada. Tudo que é apresentado nela é explicado e nada, inclusive, é deixado para ser explicado no final. Repara bem como o arco dos ferreiros, da Vila dos Ferreiros e até antes da conversa do Tanjiro com o pai do Rengoku, já vai começando a explicar os mistérios estabelecidos na obra. Tudo ali é bem calculado, tudo ali é bem colocado, tudo ali é explorado, né? Lógico, existe algumas coisas, mas que são irrelevantes, né? E tem até um tom de simbolismo ali. Por exemplo, aonde que o lírio da aranha azul floresce? Não foi explicado. É um furo? Não necessariamente. A gente não precisa saber, mas dá a entender que o lírio da aranha azul sempre floresceu na luz do dia, em que o Muzan não foi. Ah, mas ele poderia ter contratado humanos e tudo mais. Sim, poderia. Mas a ganância dele não permitiu que isso acontecesse, né? E a gente critica o desenvolvimento do Muzan, mas querendo ou não, às vezes essa foi a intenção do autor, de representar que aquilo ali deixou de ser humano. E, portanto, já não tem mais vontades próprias, ideais próprios. Então a gente pode sim fazer uma certa analogia de como o vilão não seja tão ruim assim como a gente pensa, né? Claro, no anime é outros 500, o anime melhorou 1000%, a aura do vilão, até a personalidade dele, né? Mas aí o Photoball também é sensacional, né? Melhorei um zilhão por cento a luta do Zui contra o Gyutaro, por exemplo. Não, mas vamos lá. E as mortes, né? É porque Demon Slayer matou o Obanai, a Mitsuri, a Shinobu e o Gyumei no último arco. Primeiramente, a morte da Shinobu ela é extremamente fundamental pro avanço da série e pra derrota de uma das luas superiores. Beleza? Então isso já mostra como ele é até diferente de muitos dos shounens em que mortes são colocadas para causar um peso dramático e sem fundamento nenhum na obra. Elas não têm fundamento nenhum. Demon Slayer tem isso? Tem também. E no final. E por que eu digo que é tão importante quando essas mortes ocorreram? A morte do Obanai, da Mitsuri, do Gyumei ocorreram no final da obra. Né? Os personagens já tinham cumprido com tudo que eles tinham que cumprir. Eles já foram 100% desenvolvidos ali. Mas o Gyumei não tem tanto carisma. Beleza. Mas o que ele foi proposto a ser, que era o Hashira mais forte, ele foi. Todo o arco do Obanai de querer ser amado, que é muito sobre isso, a história dele,
e da Mitsuri procurar um amor se fecha perfeitamente. E eles têm uma morte linda. Então, assim, tudo é extremamente bem fechado. A morte do Genya me impactou lendo o mangá, né? É uma morte, assim, sensacional. O Tokito também morreu, mas morreu sendo essencial para a derrota do Kokushibo. Então, assim, todas as mortes são absolutamente essenciais para o desenvolvimento da trama. Tudo ali é bem colocado, entendeu? Ai, mas e os Onis? O Akaza perdeu por roteiro, o Kokushibo perdeu por roteiro, né? Tudo bem, a gente tem na obra, primeiramente, um conceito que foi estabelecido de que os Onis são derrotados quando a cabeça deles é arrancada. Beleza. Alguns Onis superam isso, como as luas superiores, né? 1, 2 e 3. Tranquilo também. Ótimo, né? Só que aí você vê um padrão, tanto no Akaza quanto no Kokushibo. Ambos eram extremamente frágeis emocionalmente. E ao cortar a cabeça, é um momento em que eles precisam de mais força e que eles estão ali num momento de quase morte em que eles começam a se conectar, ambos com o passado deles. Isso vai fragilizando eles, né? E você vê como isso é uma fraqueza também, porque apesar deles serem muito fortes, eu falo isso, observa na sua vida, né? Eu estudo muito, né? Enfim, mas tem momentos, né? A prova de anatomia, por exemplo, tô brincando, não, fui bem, mas enfim, quando eu tô com uma labilidade emocional, né? Quando o meu emocional está abalado, a minha performance cai em 60, 70%. E foi exatamente o que aconteceu ali. Eles eram Onis quebrados, eram pessoas quebradas emocionalmente. E você entende o lado deles e eles são perfeitamente construídos. E não é à toa que você tá lá falando que era pra ele ter sobrevivido. Porque ele foi tão bem construído, você gostou tanto do personagem, que foi isso. E é diferente, novamente, de Jujutsu. Do Gojo, por exemplo. Do Kashimo, por exemplo, morrendo. O Kashimo, coitado, ninguém liga pra ele, só eu. Vamos falar outros, o Kenjaku, né? Fica com aquela sensação de, poxa, matou o personagem por matar e ele não cumpriu o papel que ele deveria na obra. Ficou aquela coisa incompleta em Kimetsu no Yaiba não tem isso. Tudo é plenamente calculado, plenamente colocado ali. Ai, mas o epílogo é chato e mostra as reencarnações. De fato é, né? E o final do Muzan, também falando um pouquinho mais sobre a luta final, né? Voltando um pouco, realmente fica naquela coisa de ser, ai, porque ele tem que ser humilhado. E de fato, isso é ruim. Isso é ruim. Eu não acho que ele deveria ter morrido assim. Mas ele também fugiu do clichê, né? Porque geralmente, nos animes, você tem um personagem que derrota um vilão. Ele perdeu pro Sol. Não só perdeu, mas também foi por conta do Tanjiro. Ai, mas porque é o poder da amizade, não sei o que, é o clichê. Mas beleza. Demon Slayer é um shounen. E agora eu vou dar mais uma indireta aqui, bem direta pra Jujutsu. Jujutsu sempre se propôs a ter um final trágico. A ser algo mais trágico. Algo mais puxado pro seinen, né? Demon Slayer em momento nenhum fez isso. Demon Slayer, apesar de ser uma obra com bastante violência, tristeza, mortes, mas ele nunca fez isso. Eu sempre soube que o final de Demon Slayer ia ser um final feliz. Né? Quem que queria um final triste, o Tanjiro matando todo mundo? Ia ser péssimo, horrível. Não ia fazer sentido nenhum com a obra. Né? Mas foi legal ter, né, essa questão do Tanjiro ali como um Oni e tudo mais. Né? E ainda tendo essa conversa final contra o Muzan. E de fato, a gente vê, sim, algum impacto negativo na obra como um todo em relação a essa morte do personagem, né? Tô falando do Muzan. Mas assim, em geral pra mim é ótimo, né? E o Muzan, ele é retratado, né, relendo a obra claramente, como aquele humano que ele não tem desenvolvimento e muitas vezes é proposital, né? Porque a ganância, a busca pela imortalidade transforma ele num monstro. A partir do momento que ele mata ali o médico, ele já não é mais humano. E a obra nem se preocupa com retratar ele como humano, né? Existem, eu falo que são 3 grandes monstros na obra, né? Que realmente são pessoas, assim, horríveis, horripilantes. Uma delas, óbvio que a gente gosta, é um dos meus personagens favoritos da obra por questão do carisma dele, que é o Domo,
né? Que é o Domo, o Gyoko e o Muzan. Esses três são monstros, assim, sem nenhuma dó, sem nenhuma piedade. O Tengu também, né? Mas acho que o Muzan, ele é o, o mártir disso, né? E tanto é que todos esses Onis são transformados em Onis pelo próprio Muzan. Então fica aquela corrente de ódio. E aí o epílogo, ok, bonitinho, o autor quis colocar lá, beleza, tá bom. Foi algo extra, foi algo a mais. Mostrar que eu acho que Yoshio tava vivo. Pô, da hora demais. Mostrar eles reencarnando. Uma crítica que eu tenho eles poderiam sim, né? Tanto é que nos extras dos volumes aparecem alguns dos Onis, né? No caso, aqueles Onis humanos, tais quais o Kokushibo, o Akaza, o Gyutaro, né? Sei lá, como professor de ciências, coisas, e poderiam ter mostrado, seria muito mais legal, né? Mas o que foi apresentado ali tá ótimo, né? E eu acho que quem sobreviveu ali deveria ter sobrevivido mesmo e boa. Então por isso eu falo, né? Demon Slayer, ele é uma exceção muito grande. A gente vive hoje em um mundo em que a maioria dos shounens, né? Tem um final genérico, são coisas jogadas pro ar que não são desenvolvidas. E quando eu for falar do final de Boku no Hero, vocês vão ver como eu vou massacrar esse final. Porque é exatamente a coisa que eu mais odeio, que é jogar um monte de coisa no ar, né? E não desenvolver nada delas. Demon Slayer não, tudo que é colocado ali é desenvolvido, né? E olha, você tá duvidando do que eu tô falando? Pega a crítica de filme. Pega a sua redação lá do Enem, né? Olha os exemplos que eu tô usando, mas é verdade, né? O que é um dos critérios de avaliação em tudo? Pode ser a redação, pode ser o filme, pode ser um livro, é a coesão. E Jujutsu e Boku no Hero tem uma coesão de merda. Eles não trabalham absolutamente nada, era zero na coesão. Ela é horrível. Demon Slayer, eu daria a nota máxima. Tudo que é colocado ali é trabalhado. São pontos pontuais aos quais a gente queria ter visto mais. Para pra pensar isso. E como o final de Demon Slayer é muito bom. Então, deixa aí nos comentários o que você achou do final de Demon Slayer, se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que faltou algo, se você acha que algo foi mal explorado, deixa nos comentários pra gente debater. É isso aí, valeu, fui.